Mas, Felipão, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica do Bruno Spindel. Afinal, ele falou ele falou um negócio lá a respeito dos campeonatos brasileiros antes de 71. Vamos assistir e o Mauro Betting respondeu. Vamos pegar aqui exatamente o que ele falou. Deixa eu só colocar no ponto aqui para vocês. E aí eu já... Porque, infelizmente, vídeo de Instagram é uma merda, cara. Não tem como voltar. É um lixo, cara. Agora foi. Consegui botar no ponto aqui. Vamos lá. Olha o que disse o Bruno Spindel. Vamos assistir. Para completar, assim, quando se falou do Jorge Jesus, eu acho que desde 1971, que é quando o brasileiro de verdade, né, tem aquelas coisas lá de antes de 71, aquilo não era campeonato brasileiro, tudo bem. O brasileiro desde 71 de verdade foi disputado, é o primeiro treinador estrangeiro que venceu o campeonato brasileiro, desde 71 foi o Jorge Jesus. Então, assim, o Flamengo, né, o Marcos, eu, o presidente, ao trazer o Jorge Jesus e ele ser vitorioso, a gente quebrou um paradigma aqui. Tinha muita resistência a treinadores estrangeiros aqui pelos resultados que eles tiveram, e depois se abriu a cabeça para que pudessem buscar soluções também. Tem grandes treinadores brasileiros e grandes treinadores estrangeiros, como acontece com os atletas, como acontece com a gente, funcionários, etc. Mas a gente quebrou, como clube, como instituição, a gente quebrou esse paradigma e hoje isso é uma coisa normal. Mas no início teve muita resistência, até pelos resultados que demoraram um pouquinho a engrenar no início, mas depois foi uma história sensacional. Você viu como ele falou, se referiu aos campeonatos brasileiros, aquelas coisas lá, né? E aí o Mauro Betting respondeu, ele republicou o vídeo, o trecho, exatamente esse. De verdade, tem aquelas coisas lá de antes de 71, aquilo não era campeonato brasileiro, tudo. E aí o Mauro Betting disse, porque o Mauro Betting, eu não sei, eu acho que ele não concorda com a unificação dos brasileiros, acho eu. Ele não deixa claro aqui no texto que ele escreveu. Mas a questão é a maneira como o Bruno Spindel se refere, né? Aquelas coisas lá, e o Mauro Betting não gostou. Ele disse aqui, aquelas coisas lá podem mesmo não ser brasileiro, tem que discutir mesmo, mas aquelas coisas lá foram disputadas pelos tricampeões mundiais. Foi a era de ouro do futebol brasileiro, aquelas coisas lá, de 1959 a 1970. Mas como não era Bruno Spindel, um dos que se acham inventores do Flamengo com Landim e Brás, o diretor do clube que não conquistou aquelas coisas lá, ou coiso aqui, trata aquelas coisas lá com desrespeito, ignorância e prepotência à história do futebol, que ele não ajuda falando assim. E fazendo assado, inclusive com a gloriosa história de Zico e Companhia Limitada a partir de 1980. Bom, não quero nem cair nesse papo de vale ou não vale, é brasileiro ou não é. Isso já passou, foi unificado, cada um tem a sua opinião. O Bruno Spindel tem o direito de achar que não é. Como eu conheço vários jornalistas seríssimos que acham que não é brasileiro. PVC é um desses caras. Celso Zelt é um desses caras. Tem outros caras, né? Assim como conheço outros tantos caras que são a favor da unificação, que acham que era um jeito diferente, um campeonato diferente, mas era o campeonato brasileiro, o torneio mais importante do futebol brasileiro naquela época e, portanto, valeria a unificação. Eu não quero nem me manifestar sobre o que eu acho ou deixo de achar, porque não é essa a discussão aqui. A discussão eu acho que é muito da maneira como o Bruno Spindel fala de aquelas coisas lá, porque o Flamengo não tem nenhum título da Taça Brasil, Robertão, etc e tal, né? Se tivesse, ainda que ele discordasse da unificação, ele não diria isso porque ele estaria diminuindo um título do próprio Flamengo. Mas mais do que tudo isso, eu quero perguntar se você concorda, Felipe, é que eu vejo no Flamengo e na maneira de se comunicar da maioria dos diretores do Flamengo, do Marcos Braz, principalmente, e desses outros caras, né? O Landim tenta ser um pouco mais polido, tenta ser
ali o algodão entre os cristais, né? Ele tem uma fala, pelo menos, que não é muito de atingir os adversários diretamente, é Mais branda, né? Mais branda. Mas esses caras todos, o Spindle, o Marcos Braz, eu vejo a postura desses caras, essa empáfia, essa soberba, como algo estrategicamente feito, assim. O que acontece? O que está acontecendo aqui nesse momento agora? A gente está falando do Flamengo a partir dessa fala. Está mostrando o escudo do Flamengo aqui atrás, está divulgando a fala de um diretor do Flamengo, está dando espaço para o Flamengo. Não que o Flamengo precise do nosso espaço, pelo amor de Deus. Não. Mas não é sobre nós, é sobre a mídia como um todo. E quando você trata o Flamengo dessa forma e trata os títulos de outros times dessa forma, você gera ódio. E quando você gera ódio, você gera resposta. E quando você gera resposta, você gera buzz. A intenção do Flamengo não é transformar o vascaíno flamenguista, o santista flamenguista, porque isso nunca vai acontecer. Mas é fazer com que o santista esse revoltado, o palmeirense revoltado, fale sobre o Flamengo, ainda que discordando. Isso, não o Futeboteco, mas de um modo geral, todo mundo falando, é o UOL, é o Futeboteco, é o Caralho a 4 falando, isso dá mídia para o Flamengo. Me parece que eles entenderam que o Flamengo é um time que, por ser o de maior torcida do Brasil, também é o mais odiado do Brasil. E por isso eles têm que reforçar esse discurso de ódio, de provocar os rivais, para surfar nessa onda mesmo e com isso ter mais exposição de mídia. Eu acho que não é uma fala qualquer. Eu acho que essas coisas são muito bem conversadas nos bastidores. Acharia muito pouco profissional se os caras saíssem falando qualquer coisa na coletiva a respeito desses assuntos, sem nenhuma reunião ali atrás. É a minha visão, tá? Do que eu acho que acontece. E a sua? Cara, eu acho que eu concordo com você e passa muito por esse lado dele de que se o Flamengo tivesse ganhado e tivesse triunfado na era de ouro do futebol brasileiro, o discurso seria totalmente outro. E assim, essa diretoria do Flamengo, a gente acabou de falar do Felipe Luiz aqui, enaltecendo o QI dele de futebol e tudo mais. Eu lamento também por ele de ter que trabalhar justamente com essa diretoria, que pode, logo de cara, já colocar em risco a carreira dele como treinador, né? Porque essa diretoria do Flamengo é incompetente, é amadora, é fanfarrona, sobretudo na figura do Marcos Braz, nem do Spindle, que me parece um cara ser mais polido e tal, mas também entra nessa seara de polemizar. E sobre essa fala aí, eu, não só porque eu sou palmeirense, mas eu acho que é meio inviável você não considerar que o Pelé tem campeonato brasileiro, assim. Você não considerar que o time do Botafogo naquela época brilhava, que o time do Palmeiras brilhava. Enfim, eu acho que é até um desrespeito à história do futebol brasileiro. Quer dizer, então, que quem ganhou a Premier League, o campeonato inglês, antes dele se chamar Premier League, não tem campeonato inglês. Quer dizer que o Flamengo, que ganhou em 87, não tem campeonato brasileiro naquele ano. O campeão é o Sport, então. Teve 2 campeonatos naquele ano. Sabe, é a discussão que me parece ser mais, talvez, estratégica, né? De pautar a mídia, de tirar um pouco da pressão do Flamengo, que vai jogar uma decisão amanhã, e vou falar uma besteira aqui, vou soltar essa pra imprensa, modo Abel Ferreira, né? Que a gente comentou ontem nos 4 grandes. Vou soltar uma besteira aqui, todo mundo vai cair matando em cima da minha fala, vão ficar debatendo isso. O Bruno Spindle do Flamengo disse aquelas coisas lá, se referindo aos brasileirões e tal. E o time vai ficar aqui treinando com o Felipe Luiz tranquilo para pegar o Corinthians amanhã. Eu acho uma grande besteira, cara. E acho que o Mauro Betting foi muito bem na resposta aí, muito educado. E é isso. Se o Flamengo tivesse ganhado um Robertão, o papo seria totalmente outro. Exatamente, cara. Enfim, pra mim é tudo uma questão de estratégia. Então, assim, eu não vou nem discutir, cara. Se vale, se não vale, se não é. Mas o jeito que fala aquelas coisas lá, sendo brasileiro ou não sendo brasileiros, são torneios muito importantes. Porque só disputava a Taça Brasil os campeões estaduais. O Vessônia tá aqui, ó, dizendo embaixo aqui,
Robertão, igual Brasileirão. Taça Brasil, igual Brasileirão, piada. Meu resumo é uma piada porque o Corinthians nunca jogou uma Taça Brasil. O Corinthians tem um total de 0 jogos na história da Taça Brasil. Porque nos anos 60, quando a Taça Brasil existia, o Corinthians sequer ganhou um Campeonato Paulista para ganhar vaga para a Taça Brasil. Foi dominado por Santos e Palmeiras. Então, um time que tem 0 jogos de Taça Brasil, ele vai, obviamente, achar que é uma piada. Porque o time dele nunca pisou nesse torneio, porque nunca conseguiu chegar lá. Né? Então, para mim, essa é a visão. Piadas são comentários como esse. Eu adoro o Vessone, veio aqui, uma grande amigo assiste a gente, mas para mim a piada é o comentário dele. E eu vou dizer. Que também é isso. Se tivesse ganhado, não falaria isso. Diferente. Até porque o público dele, o que diria? O que os corintianos fanáticos que financiam o meu timão diriam se ele dissesse que Taça Brasil é uma piada se o Corinthians tivesse 3? O que diriam? Será que ele diria a mesma coisa? Desculpa, irmão. Desculpa. O Rafael de Oliveira, nos comentários, resumiu perfeitamente. É o que eu falei e você falou também. Só reclama quem não ganhou. Se tivesse ganhado, Miguel, o futebol a gente sabe que mexe com paixão, que aflora. Cara, quem ganha valoriza. Quem não ganha, tira o valor, menospreza, ridiculariza. Então, cara, eu prefiro acreditar que o Spindle deu essa declaração para desviar o foco. Eu espero que um cara que tem um cargo no Flamengo, embora eu tenha dito também, e concordo, que essa diretoria do Flamengo é amadora e não dá pra duvidar dos caras, assim. A gente vai, não sei se você vai colocar aí, o Braz hoje, falou que o Klopp não ganhou Libertadores. Ah, não. Tá no ponto aqui. Um negócio de maluco, cara. Então, vamos ver o que ele falou aqui. Ficou 4 anos sem ganhar na Libertadores. Contribuindo também com a tua pergunta, o Klopp parece que ficou 4 anos sem ganhar na Libertadores. Se eu ficar 4 anos sem ganhar aqui, os caras me dão com aquela câmera na cabeça. Contribuindo também com a tua pergunta, o Klopp parece que ficou 4 anos sem ganhar na Libertadores. Se eu ficar Essa é a diretoria do Flamengo, pô. Essa é a diretoria do Flamengo. Fanfarrona, tá ligado? Cafona, anos 90, bonachona, a figura do Braz. Burra, né, cara? Burra. Porque, desculpa, com o dinheiro que ganha, ter ganhado menos títulos que o Palmeiras, que arrecada metade, isso é muita incompetência, burrice. Sabe, os caras são incompetentes. O Braz, assim, eu não sei, esse cara é formado em alguma coisa? Esse cara tem alguma formação? Eu não sei. Cara. Eu não sei, se foi, ele colou muito na faculdade, porque esse cara é uma pessoa extremamente despreparada. Você vê esse cara falando, intelectualmente, eu não sei se tem no cérebro dele um alpiste ou um pedaço caco de vidro, assim, é um cara fraco, cara que no discurso você vê que ele é fraco, não tem conteúdo, é um cara raso, sabe assim, a profundidade desse cara é de um pires. Sem contar que, assim, é um cara que morde virilha de torcedor no shopping, né? Com um monte de seguranças, etc e tal. O cara que não deixou a atuação política no Rio de Janeiro de lado enquanto comanda o futebol do Flamengo. Tá em campanha, pô. Tá em campanha. É uma coisa, assim, é inacreditável, cara. Eu tenho a tese, é uma tese apenas, de que, cara, esse cara, alguém lá, ou o Rodolfo Landim, alguém tem um rabo preso muito grande com esse cara. Não é possível para manter esse cara lá, meu. Alguma coisa esse cara deve saber, porque não é possível que o Flamengo entra técnico, sai técnico, vem jogador, sai jogador, não sei o quê, e esse cara não sai do Flamengo, velho. O projeto esportivo do Flamengo, cara, como você pode conceber, mano, vamos fazer um projeto esportivo de futebol. O cara que vai tocar isso é o Marcos Braz, pô. Não dá, velho. Não dá, uma coisa não orna com a outra, assim. E outra, só ainda falando do Spindle, na fala que você colocou anteriormente, ele fala com empáfia sobre o Jorge Jesus, como se o Flamengo tivesse feito o maior plano do mundo para trazer o Jorge Jesus, como se tivesse sido um case de administração, case de sucesso. Tava dando sopa aqui no Brasil, vendo o jogo trouxemos o Jorge, trouxemos o Jorge Jesus, porque ele foi o único estrangeiro a ganhar o Brasileirão e tal. Caralho, irmão.
O cara tava lá em São Januário, o cara tava lá no Horto, assistindo o jogo do Galo. Chegou no Flamengo com um susto, velho, num grande tiro no escuro, e deu certo. E vocês são reféns do cara até hoje. Não conseguiram trazer ele de volta, porque ele fica... Morde e assopra. Elogia o Flamengo, todo mundo... Oh, meu Deus. Critica? Ah, não, esquece esse cara. Meu Deus, essa é a diretoria do Flamengo, velho. E não se livra desse karma. Não se livra. Não se livra isso. por quê? Porque não tem profissionalismo. Não olha pro futuro. Olha só pro agora. Tá trazendo o Felipe Luiz, mais um tiro no escuro. Aí se der certo, vão falar, não, porque sempre valorizamos o cara. Ele tava aqui na nossa base. Projeto de sucesso. Cara, é vergonhoso. O Flamengo, igual você falou, eu vi uma fala do BAP, que vai ser candidato à eleição junto contra o Landim aí. Cara, ele indignado, assim, num podcast que eu não me lembro qual, falando, cara, é inadmissível. O Flamengo, porra, com o que arrecada, com o poder que tem. O Palmeiras ganhando metade, conseguiu até mais títulos que a gente, se for olhar. Cara, por quê? Porque o Palmeiras também não foi um projeto. Ah, não, vamos trazer o Abel. Eu falei sobre isso ontem. Vamos trazer o Abel, vamos ter aqui um técnico que vai fazer. Não, foi uma grande aposta. E deu certo, mas o Palmeiras se estruturou na base, se estruturou no CT, se estruturou com seu estádio, com seu plano de sócio-torcedor. O Palmeiras arrumou a cama para quando chegasse um técnico decente, ele ficasse, como pode ficar até 2027, se a Leila ganhar a eleição esse ano e vai ganhar. Então, ou seja, o Palmeiras hoje tem um plano de futebol, tem um projeto de futebol. O Flamengo não. O Flamengo vive de trocas em trocas de treinadores. E o retrato da diretoria dos caras é esse. Um fanfarrão do Marcos Braz que morde virilha de torcedor, que usa o clube como palanque político para sair vereador no Rio de Janeiro, e o Bruno Spindel que dá essa declaração de quem não conhece a história do futebol brasileiro.